Olá, eu sou o mestrando Adriano de Araújo Carvalho, sou da sexta turma do ProF Polo UFMT Cuiabá. Eu estou aqui para a apresentação do mapa conceitual como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Bom, essa disciplina ela se desdobra em 7 semanas, onde os professores procuraram nos mostrar a relação entre o nosso cotidiano e as obras literárias da nossa componente curricular. Na primeira semana, nós estudamos e procuramos compreender um pouco mais sobre o abandono do trabalho docente. Na segunda semana, nós abordamos a relação teoria e prática. Na terceira semana, nós estudamos os aspectos legais da educação física escolar. Na quarta semana, nós estudamos sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Na quinta semana, nós abordamos as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Sexta semana, nós encaramos as questões de gênero e na sétima e última semana nós discutimos os temas geradores ali, tendo como obra a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Bom, a primeira semana, como adiantei, nós abordamos a obra de Gonzalez, cuja temática se desdobra em cima do abandono do trabalho docente. Bom, essa obra ela faz parte de uma obra maior, que é um produto muito bem elaborado, de várias contribuições de autores que são ali vistos e estudados no ProF. E essa obra são os desafios da educação física escolar, temáticas da formação em serviço no ProF. E dentro dessa gama de conhecimento, nós estudamos ali a primeira problemática, que é o abandono do trabalho docente. Bom, o abandono do trabalho docente, a gente estudou, né, alguns apontamentos, e dentre esses apontamentos nós estudamos sobre as 3 categorias, as grandes categorias de atuação, né, do professor da componente de educação física. Nós vimos que essas 3 categorias elas estão relacionadas às práticas tradicionais ou às práticas inovadoras e também o desinvestimento pedagógico, que popularmente conhecido como rola-bola. Bom, essas categorias elas são apontadas como vetores de atuação no cotidiano da educação física escolar. E essas 3 categorias elas são fortemente influenciadas por 4 pontos analisados e apontados pelos autores, e também através de nossos estudos e também trabalho de campo no nosso dia a dia aqui nas nossas cidades, né? Como, por exemplo, a transformação da educação física ao longo dos anos, as condições de trabalho, as experiências pessoais e profissionais também, e também a cultura escolar. Esses 4 pontos de análise eles vão influenciar intrinsecamente a atuação do professor de educação física na escola, né? E são pontos como esses que vai dar sentido ou significado para uma explanação ou uma vivência da componente curricular por parte do aluno. Ele não mais fica apenas na ideia do movimento por si só. Ele passa a compreender o movimento, e haja vista que a nossa componente curricular ela aborda a cultura corporal de movimento, tendo como fruto essa reflexão, essa crítica
dos movimentos corporais, por que se faz o movimento corporal, por que eu tenho que aprender esse ou aquele movimento. Então, as práticas das atuações docentes, elas vão justamente entrar em cena mostrando para que o aluno e o professor compreendam de uma melhor forma como essa componente ela pode ser desenvolvida e ela pode ser uma ferramenta que auxilie também no desenvolvimento integral do aluno, né? Então, essas 4 condicionantes, transformação da educação física ao longo dos anos, as condições de trabalho, as experiências pessoais e profissionais e também a cultura escolar, elas vão ser como se fossem parâmetros para a prática docente. Haja vista que há fortes críticas em relação às práticas tradicionais que remetem à prática de uma educação física esportivizada e também o rola-bola, que são fatores que ao longo dos anos contribuíram para que a imagem da componente curricular fosse tida dentro e fora da escola como apenas uma atividade motora ou recreativa sem a base, sem a fundamentação ou sem uma significação necessária para que houvesse ou haja ali um desenvolvimento de forma integral do aluno. Bom, na segunda semana nós tivemos como obra a relação teoria e prática, né, de Soraya Cristina Darido, e essa semana nós podemos discutir o modelo tradicional e também aquilo que se espera da educação física, né? Nós sabemos que a educação física está entre o não mais e o ainda não, né? Ou seja, nós vivemos um ponto de inflexão na educação física, com certeza, mas ainda não chegamos num produto final. E é bom que isso seja nítido para todos os professores, os profissionais que estão buscando qualificação ao longo dos anos, que não são respostas simples para todas essas problemáticas que a educação física apresenta como demanda, né? Então, a educação física ela vem passando por uma transformação daquela fase do ensinar a fazer, ou seja, os movimentos padronizados, movimentos repetitivos, eles passam a perder espaços consequentemente, dá lugar a uma crítica em relação a esse conteúdo, né? E essa crítica vem justamente dos movimentos renovadores e esses movimentos eles trazem uma ótica bastante otimizada sobre o ensinar sobre o fazer, né? Ensinar sobre o fazer, ensinar sobre o movimento, sobre a cultura corporal de movimento, né? Dando a cultura corporal de movimento, dando a componente curricular de educação física sentidos e significados necessários para que ela tenha os mesmos privilégios pedagógicos como as demais disciplinas escolares, né? Aquelas que são obrigatórias no currículo escolar. E também a gente percebe equívocos nessa área quando nós tratamos da teoria e da prática, equívocos inclusive de políticas públicas, como em alguns estados a educação física ela passa a ter uma divisão legal entre a teoria e a prática, ou seja, uma aula na teoria, uma aula na prática, né, como sendo obrigatório, né? E isso acaba limitando a atuação docente do professor, porque nós cremos que é necessário sim teorizar alguns conteúdos, até uma sala de aula é importante, mas isso não pode representar um obstáculo para que qualquer tipo de assunto a ser abordado fique gradeado ou cerceado pelo aspecto legal, né, da disciplina. Então, nós não estamos aqui para condenar a prática, a aula prática da educação física, os movimentos considerados como padronizados,
e nós queremos fazer uma reflexão, né? E nós estudamos para que esses equívocos eles sejam de fato sanados. E esses equívocos eles começam a ser sanados a partir do momento que o profissional, o professor de educação física, ele passa a buscar qualificação, e essa qualificação ela é perceptível aqui no ProF, a importância de programas de pós-graduação, de graduação, licenciaturas que promovam um repasse de conhecimento e de crítica ao conhecimento no nível como o ProF tem nos passado nesses últimos meses. Na terceira semana, nós trabalhamos os aspectos legais da educação física escolar e nós entendemos a importância das leis que regem a educação física ao longo dos anos aqui no Brasil. Um trabalho da Impulseto e também da Darido, nós podemos abordar todas as versões da LDB, né, culminando ali com a Lei 10.793 de 2003. Bom, em 1961, a LDB ela trata a educação física, ela vem trazendo a obrigatoriedade da educação física, limitando a faixa etária até os 18 anos. Em 1971, ela começa a atingir todos os níveis de ensino, né, da educação, e colocando ali alguns pontos de exceção, né, como nós abordamos em sala de aula a respeito daqueles pontos onde os alunos podem ser dispensados das aulas de educação física. Esse era o entendimento. Em 1996 se consolida a LDB e também a forma com que a educação física ela vai ser abordada e até transmitida para os conselhos de Estado de educação e também para as próprias unidades de ensino em relação à educação física, dando culminância com a Lei 10.793, que rege a educação física atualmente, né, como componente curricular da educação física. Essa lei ela trata também de pontos assim de interpretações, de reflexões que são necessárias a respeito principalmente das dispensas, o que de fato é a dispensa, se é a dispensa da aula ou dispensa da prática da aula. Isso foi muito colocado, muito bem salientado na terceira semana dos nossos estudos. Nós vimos que essa lei ela cabe de uma profunda reflexão sobre o que de fato pode ser dispensado e em que ponto essa dispensa ela é favorável ao desenvolvimento integral do aluno, já que ele fica prejudicado a partir do momento que ele não tem a integralidade das componentes curriculares que são oferecidas pelo currículo da escola, né? Então, essas dispensas elas passam a ser legais e até certo ponto facultativas para algumas classes, né, ou algumas vertentes da sociedade, como a mãe que tem prole, né, o pai, ou aquele trabalhador que trabalha mais de 6 horas por dia, aquele que tem mais de 30 anos de idade e também aquele que presta serviço militar. Bom, essas situações elas passam a compreender, a englobar essas dispensas, né? Mas as consequências elas são de fato prejudiciais ao aluno, porque perde ali a integralidade das componentes que podem ser oferecidas para ele. E a educação física ela tem uma gama de conhecimento necessária, importante e urgente, levando em consideração o tempo que a gente vive, o dia a dia que a gente vive, né? As pessoas que estão no mercado de trabalho, as pessoas que têm o seu dia a dia, são essas pessoas que mais necessitam do conteúdo de educação física e, infelizmente, pela falta de interpretação ou pelo equívoco das interpretações das leis, elas acabam que não sendo alcançadas pelas políticas públicas de educação, né? Na quarta semana, nós convivemos com
Indisciplina e Afastamento dos Estudantes, né, obra ali de Darido, Gonzalez e Giciene, e procuramos entender também os fatores que levam as causas, consequências da indisciplina e dos afastamentos dos estudantes. Bom, e esses contextos são importantíssimos nós compreendermos, porque esses contextos de indisciplina levam muito em consideração o seio familiar, bem como a própria cultura escolar, né? Nós lidamos com uma sociedade dentro da escola, né? Já que a escola é um recorte da sociedade, e a indisciplina ela é apenas mais um corte daquilo que acontece fora dos muros da escola e que é vivenciado nas aulas, não só da educação física, mas também como nas outras componentes. Agora, tratando da educação física, esses contextos eles são justamente ligados a problemas desse tempo de famílias desestruturadas, de escolas com precariedades na sua infraestrutura e também uma falta de material pedagógico para a componente curricular, bem como a falta de qualificação profissional do professor de educação física. Isso resulta em aulas sem um conhecimento ou um planejamento prévio, o que acaba aumentando ou potencializando o afastamento nesse contexto de insucesso de alguns alunos, haja vista que os conteúdos da educação física eles precisam ser contextualizados. E a crítica que cabe aqui é a repetição dos conteúdos da educação física que podem ser melhorados, que podem ser aprofundados, que podem ser mais reflexivos e críticos para produzir alunos que tenham essa criticidade presente no seu desenvolvimento escolar, né? Então, os conteúdos de educação física são ferramentas importantes para que os alunos eles tenham esse amadurecimento também cognitivo e que gera significado para aquilo que eles fazem na prática, né? Então, nós precisamos, como professores de educação física, e entendemos isso e compreendemos isso nessa semana onde nós trabalhamos essa disciplina, que o insucesso e a exclusão por parte daqueles que não têm habilidade, ou mesmo pelo público feminino, ele potencializa ou ele é potencializado justamente por essa falta de habilidade ou falta de significado nas aulas de educação física, né? O insucesso, por exemplo, daquele menos habilidoso gera, de fato, consequentemente, a exclusão do mesmo ou do público feminino em relação às práticas corporais, né? Nós trabalhamos a situação família-escola e sabemos que a família ela acaba sendo o alvo preferencial das instituições de ensino como sendo a protagonista dessa indisciplina, né? Consequentemente desse afastamento. Já a família elege a escola como sendo a protagonista ou a causadora, ou pelo menos aquela que deveria ser responsável para impor limites aos seus filhos. Na quinta semana, nós trabalhamos a obra de Barroso, com o tema dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, e aqui uma das grandes causas de críticas em relação à componente de educação física, porque vem aí uma reflexão sobre o modelo esportivista, né, da educação física, oriundo de todo um contexto histórico, né, de modelos pós-Segunda Guerra, pós-guerras, onde os alunos eles eram preparados para um modelo a ser seguido, né? E a educação física competitivista, ela gera grande influência para esse modelo esportivista, né? Então, cabe e nós achamos extremamente importante as reflexões quanto ao ensino do esporte na escola, né? Já visto que a escola ela não é o lugar
onde nós devemos encontrar atletas. Nosso objetivo como professor de educação física é fornecer a integralidade dos conteúdos e oferecer a componente de forma igualitária, ou seja, uma equidade de condições para todos os alunos, né, sejam eles habilidosos ou não. Até porque nós não somos treinadores esportivos, né? Nós desvinculamos essa imagem ao longo dos anos, estamos tentando fazer isso ao longo dos anos, para que o aluno compreenda que uma aula de educação física ela não tem como objetivo o esporte de alto rendimento ou a descoberta de talentos esportivos. Pelo contrário, nós temos como objetivo o fornecer o conhecimento, a crítica e a reflexão, dada a sua importância, dada a importância desse conteúdo que é o esporte. Esse modelo esportivista tem sido superado, né? Como vista a hegemonia do Quarteto Fantástico, que ao longo dos anos foi sendo ministrado dentro das aulas de educação física, dentro dos espaços escolares. Nós acreditamos que esse Quarteto Fantástico, essa ideia, ela vem sendo cada vez mais superada e acreditamos que a educação física ganhe novos rumos, né? Novos significados em relação ao ensino do esporte, o esporte, inclusive o esporte da escola, onde o alto rendimento ele não é o objetivo, ainda que seja possível o aluno ele apresentar o seu melhor rendimento em relação à aula. Na sexta semana, nós trabalhamos as questões de gênero, obra de Souza Júnior, onde nós podemos entender os conceitos, né, de gênero, sexo e sexualidade e podemos abordar ali a necessidade de compreensão desde o início sobre as aulas mistas ou separadas, né? Eu, por exemplo, como professor, passei por essas fases de separação, né, do sexo biológico nas aulas de educação física e depois, com as mudanças legais, nós passamos a ter aulas mistas, né? Como profissional de educação física, eu também tive a oportunidade, baseado nas leis vigentes da época, trabalhei com turmas separadas por sexo biológico e ao longo dos anos, recentemente, há uns 5 anos para cá, nós começamos a trabalhar com turmas mistas, né? E as aulas com equidade de gênero são aulas que priorizam os valores de ética, de inclusão e os conteúdos, principalmente os esportivos. Já visto que nós temos uma base nacional comum curricular que organiza essas unidades temáticas, esses assuntos pedagógicos para serem trabalhados de forma contextualizada, e isso ajuda a nos oferecer um melhor entendimento com relação aos valores, né, de respeito, de solidariedade em relação ao público feminino nas aulas de educação física ou aos menos habilidosos, como já citados aqui anteriormente. Né? Essas práticas inclusivas, inclusive, elas nos dão condições de equidade de conteúdo, né, em relação ao gênero. Nós sabemos sim que há diferenças biológicas e que elas não podem ser desconsideradas, mas também não podem se tornar barreiras para que haja a junção das turmas ou a aplicação de um conteúdo para meninos e meninas. Na sétima semana, nós trabalhamos os temas geradores, cuja obra Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, foi a obra abordada, um trabalho abordado, e entendemos nessa obra que essa pedagogia ela vem trazendo uma reflexão necessária sobre a verdadeira condição do aluno e também da instituição ou do professor como oprimido, aquele que está sendo oprimido, aquele que recebe a opressão e aquele que mantém a opressão como sujeito opressor. Eles precisam se dar conta do seu real papel nesse contexto educacional, né? Nós
vimos sobre a concepção bancária, que é aquela concepção onde o aluno ele é tido como um balde vazio em que o professor ele derrama os conhecimentos, derrama informações, como se verdade absoluta fosse aquilo que sai da sua boca, desconsiderando inclusive a cultura prévia, o prévio conhecimento do aluno. Essa concepção bancária ela se torna ao longo do tempo uma concepção antiquada e também inviável para os dias de hoje. Haja vista que os alunos eles têm um conhecimento, ele já vem com uma cultura da sociedade onde ele está inserido. Então não cabe uma concepção bancária de apenas depósito de conhecimento em um aluno que já vem da sua casa, já vem do seu bairro, da sua cidade, com algum conhecimento prévio. Essa concepção, ela inclusive representa situações limites que precisam ser superadas, né? E ao longo dos anos, os alunos eles vão se sentindo cerceados, vão se sentindo ali cercados por uma barreira que muitas das vezes parece ser intransponível, dada a situação ou a contextualização da prática do professor de educação física, bem como a condição em que o próprio aluno se enxerga, né? Então nós precisamos romper, como estudado nessa disciplina, com essas situações, transcender pela dialogicidade, pela praxis, em busca da liberdade, da libertação desse aluno, para que ele possa compreender e também refletir, criticar e gerar essa liberdade permanente em relação aos conteúdos, em relação à própria sociedade em que ele está inserido. Então, a pedagogia do oprimido, ela traz essa necessidade de compreensão daquilo que nós chamamos de situações limites, que precisam ser superadas pela praxe do professor, pela procura, pela busca da libertação verdadeira, né? E pelo amor à pedagogia, do ensino, pelo amor às pessoas, uma educação mais humanizada, e apenas através dessa educação humanizada, com uma concepção libertadora, que se é capaz de você romper aí essas situações limites que impedem o aluno ou até o professor, ou até a instituição de ensino transcender e até atingir o seu real objetivo educacional. Eu agradeço pela oportunidade de explanar essa avaliação final. Fica aqui os meus agradecimentos aos professores que nos acompanharam durante essa disciplina. Agradeço a oportunidade de estar no ProF e boa noite.